Meus amigos, a fase do Bahia não é nada boa na temporada 2023. Já são 17 jogos no comando de Renato Paiva e a gente não consegue perceber uma evolução na equipe, sobretudo no sistema defensivo. Muito foi debatido e comentado, inclusive nosso grande amigo Bruno Garcês, lá do Sudaca Brasil, sobre a trajetória de Renato Paiva em outras equipes. E na equipe que ele obteve mais êxito, lá no Independente Del Valle, Garcês, que acompanhou de perto e mais profundamente, disse que ele só progrediu, só evoluiu, só desenvolveu efetivamente o futebol da sua equipe quando conseguiu ajustar o sistema defensivo. Que lá, no começo, ele encontrava os mesmos problemas e depois, quando ele teve mais consistência defensiva, as coisas acabaram evoluindo. Porém, no Bahia, a gente não consegue ter uma exatidão, uma certeza de que esse sistema defensivo vai se ajustar com o tempo e passar a ser menos vulnerável, sofrer menos gols. O Bahia, depois de 6 jogos, ficou uma partida sem levar gols. E ainda assim foi contra o Camboriú, né, com todo respeito à equipe do Camboriú. E ainda assim a gente levou gols que foram anulados, teve bola na trave e tudo mais. Passamos um perrengue completamente desnecessário e completamente revoltante e inaceitável diante da equipe do Camboriú lá em Santa Catarina. E teve uma imagem que me chamou a atenção e eu quero puxar o gancho para poder falar sobre esse aspecto do sistema defensivo, nessa partida contra a equipe do Camboriú, que eu vou ter que comentar com vocês. Né? A grande dúvida que fica na cabeça com relação a esse trabalho que foi desenvolvido por Renato Paiva e onde ele obteve êxito lá no Independente Del Valle com relação ao que acontece aqui, é que ele mesmo já falou sobre a tal filosofia do grupo. Esse questionamento foi feito para ele na última entrevista coletiva e vai continuar sendo feito, sobre a tal da filosofia do grupo. É meio que tentando passar a responsabilidade e dando a entender que, passando por qualquer tipo de problema, de adversidade, né, tendo qualquer tipo de dificuldade para poder colocar isso na cabeça dos atletas ou treinar da maneira adequada esse sistema defensivo, isso vai continuar sendo insistido até dar certo. E até o Bahia talvez até se prejudicar mais em outras competições. Mas enfim, cara, tá aí na tela, eu até postei lá no Twitter, meio chateado, revoltado, porque por mais que seja um frame e muitas vezes o frame não possa definir tudo, você não consegue ver a intensidade que o cara está correndo, você não consegue ver o momento exato da velocidade do lance e tudo mais, mas dá para você perceber algumas coisas de maneira nítida, que independente se for o vídeo ou o frame do vídeo, você consegue ter a percepção. E nesse caso aí, ó, a gente vê 5 jogadores do Bahia fora da área. Se você olhar rapidamente, você até pensa que é um lance ofensivo do Bahia. Mas não. Quem está aqui na esquerda é Chaves, ó, voltando. Voltando para poder ir para dentro da área e impedir o ataque, a progressão, a definição de jogada do adversário. O Bahia está em desvantagem numérica neste momento aí do frame do vídeo. Isso aos 40, 41 do segundo tempo. O Bahia meio que encaminhando a vaga ali, jogando para poder segurar essa vantagem, com um a mais em campo, tem uma desvantagem numérica dentro da sua própria grande área. Exatamente. Eu falo, repito, e que se torna mais absurdo a cada vez que eu repito. O Bahia está em desvantagem numérica. 2 jogadores, 2 defensores contra 3 jogadores do Camboriú. É até complicado responsabilizar o zagueiro, por exemplo. Falar que o time está assim porque a zaga está mal. É todo um sistema, meu amigo. Cadê Chaves? Onde Chaves está, velho? É até outro ponto para poder ser debatido sobre isso de potencializar o melhor de cada atleta. Chaves, ele teve 7 gols na temporada e jogou muito bem pelo Independente Del Valle, indo para a seleção do seu país com 20 anos de idade, porque ele era ala. E no Bahia ele veio para ser lateral esquerdo, pô. Solta o cara, deixa ele jogar como ala. Tá mal pra caramba na temporada até aqui. Tá bem mal. E não tá conseguindo se encontrar. Ele só vai se adequar, se adaptar e tal, quando ele começar a ganhar confiança, começar a render em campo, começar a fazer a coisa fluir, tiver segurança para poder tentar, para arriscar. E tem que botar ele onde ele se sente mais confortável, onde ele se destacou mais. Defensivamente é trágico. O jogo de Chaves defensivamente é bem fraco. Então precisa ter liberdade. Mas enfim, é uma temática até para outro vídeo, para a gente poder abordar de maneira mais profunda, trazendo também outros exemplos. Mas isso é um absurdo, pô. Olha a passada dos caras que estão vindo para poder tentar intervir. 2 jogadores do Bahia contra 3 do Camboriú na nossa grande área, aos 40 do segundo tempo, com a classificação nas nossas mãos.
Se é um time um pouco mais qualificado, não só a gente perdia a classificação, como a gente ia ser humilhado novamente. Porque foi o que aconteceu contra o Fortaleza, foi o que aconteceu contra o Sport. A gente já percebia os erros e comentava, a gente já percebia a exposição do time, a vulnerabilidade, o sistema desajustado, o sistema defensivo desajustado, sobretudo. E comentava, quando pegar um time melhorzinho, né, eles podem aproveitar melhor. E aproveitaram. E pode ser que temos mais times para aproveitar. E na Série A não vai ter jogo fácil e vai ter muito time para querer aproveitar. Então, velho, eu só queria trazer esse frame, essa imagem aqui para vocês, para poder novamente trazer à tona a minha revolta, a minha indignação, né? Não só com o rendimento do time de maneira geral, mas principalmente com essa questão do sistema defensivo. É preciso entender, bicho, que para você poder colocar em prática, às vezes até com jogadores cognitivamente mais fracos e tudo mais, no futebol brasileiro de maneira geral, um estilo de jogo desse não é assim da noite pro dia. Você tem que se tornar competitivo antes, equilibrado. Se está tendo dificuldade, recorre em algumas ocasiões, momentos do jogo, está mais ajustado, resguardado. Primeiro objetivo do futebol é não levar gol. Pô. Se você não levar gol, você só precisa fazer um. Se você levar, você já precisa fazer dois para conquistar um triunfo. Coisa básica, simples. Tem que elevar o nível do sistema defensivo do Bahia. O sistema defensivo do Bahia está completamente desajustado. E talvez, quando o pai vai parar para poder analisar isso, vai ser tarde demais. A gente sabe que tem uma filosofia do grupo de proposição e tal, isso e aquilo, mas não precisa você ficar tão exposto e tão vulnerável para poder propor jogo, pô. Onde já se viu isso? O time de Fernando Diniz, e aí eu sei, eu entendo que é difícil comparar os trabalhos, porque ele já está lá no Fluminense há um bom tempo, tinha completado aí um mês sem levar gol antes do Fla-Flu. Levou gol no Fla-Flu, mas estava com uma produtividade tão boa e tem um centroavante de verdade, um time qualificado, que conseguiu virar o jogo. Mas o primeiro passo é não levar os gols, pô. O time do Bahia está muito vulnerável. E isso é o que tem mais me incomodado. A ineficiência pode ser corrigida com o tempo, com ganho de confiança. A construção a gente até já viu em algumas ocasiões, o Bahia finalizar muito nas partidas. Até no Bavi, né, mesmo com dificuldades, o time ainda conseguiu construir. E isso, com o tempo, né, pode ser aperfeiçoado com peças de mais qualidade, um centroavante mais definidor, um Cauli participando mais do jogo, que é um cara que constrói bem, articula bem. Mas antes de tudo, tem que ter o ajuste do sistema defensivo. A gente leva um gol no começo, como foi no Bavi, como já foi contra o Sport, como foi contra o Fortaleza, e o time se perde completamente. Porque além de estar vulnerável, a equipe é muito imatura. Agora está buscando esse ganho de experiência através de contratações. Mas de maneira geral, a equipe é imatura. E aí se perde completamente no jogo. Olha como se torna uma bola de neve, uma coisa vai puxando a outra. Então, velho, vamos ajustar esse sistema defensivo, bota a linha um pouco mais para trás, torna ali a marcação um pouco mais coesa, mais próxima, mais compacta. Né? E aos poucos a gente vai chegando lá na frente. Tá na hora de mudar urgentemente isso. Se não mudar isso, vão ter que mudar a Paiva. E não vão mudar a Paiva, né? É a convicção do grupo. Enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, concordado. Se não concordou, também pode falar aí nos comentários. Deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mais do Nordeste. E você?